Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Maravilha de Deus, uma alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, revê-los. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que eu percebo no olhar que todos estão muito felizes, né? Todo mundo aí irradiante. Estou com uma inveja santa de vocês, amados. Eu não participei do retiro, mas louvo a Deus pela tua vida. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeiro Coríntios, capítulo de número 15. Apenas o versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, a Tua palavra foi lida mais uma vez, Senhor. Tua palavra que é lâmpada, que é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra foi lida. Senhor, eis aqui a Tua igreja, eis aqui o Teu povo. Estamos aqui para Te adorar, Senhor, para declarar que só o Senhor é Deus na nossa vida. Mas nós necessitamos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, que a Tua palavra produza em nós tudo quanto o Senhor destinar. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, sobretudo que haja salvação no nosso meio. Senhor, usa a minha vida como instrumento. Tu sabe que eu não posso estar aqui se a Tua presença não for comigo. Eu nem poderia estar aqui, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor se faz presente. E se o Senhor me usar, sairá uma poderosa palavra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amados, o tema de hoje, né? Até o pastor Rômulo me deu um susto ali, mas depois tirei a dúvida. O tema de hoje é perseverança no compromisso. Não é isso? No compromisso, é o que me foi me passado. Sim, o nome da campanha é Perseverança na Adoração, mas cada semana vai vir, por isso que o meu veio Perseverança no Compromisso. A palavra de ordem é perseverança para o ano todo, né? Então, o tema dessa noite, perseverança no compromisso. Dito isso, eu dei um título, e o título diz assim, ó: só tem compromisso quem é constante. Só tem compromisso quem é constante. Você poderia olhar aí para esse irmão, fala para ele aí, só tem compromisso quem é constante. Futuca aí que ele está dormindo, fala com ele aí, só tem compromisso. Aleluia. Amados, muitas das vezes nós temos uma facilidade muito grande de desistirmos dos nossos objetivos, né? Não é generalizando, mas muitas das vezes nós começamos a fazer alguma coisa e a gente desiste. Por exemplo, muita gente fala, vou começar a fazer um jejum, né? Aí vem o quê? A Páscoa. Aí é chocolate, caixa de bombom, aquele pitache da Cacau Show, e aí a gente acaba parando, né? A gente acaba parando aquilo que a gente se propôs a fazer. E o que na verdade vai nos fazer, meus amados, alcançarmos os nossos objetivos, não é somente o começar, né? Porque começar, a gente começa a fazer muitas coisas,
Mas não é somente o começar, mas é o manter-se, é o manter, né? É a constância que vai nos fazer a gente chegar aos nossos objetivos. E, em outras palavras, eu coloquei aqui, a constância é um dos pilares que sustenta o compromisso. É a constância, amados. É um dos pilares que vão sustentar o compromisso, que foi o que foi proposto para hoje. E sem a constância, o compromisso, ele pode se esvair, ele pode se perder. Então, para que nós possamos ter compromisso, para que nós possamos perseverar no compromisso, a constância, ser constante, precisa caminhar junto. E é exatamente isso que Deus está falando aqui na sua palavra. Sede firmes e constantes. Não é isso que nós lemos? Ser constante vem antes do compromisso. Vem antes, amados. Nós só teremos compromisso se nós formos constantes. A constância, ela vem antes. O constante, ele reflete o compromisso. Quem está entendendo? E só para título de conhecimento, constante, amados, é aquela pessoa que ela é contínua, permanente, incluída. Isso é o constante. Ao contrário do inconstante, que eu achei aqui uma definição que cabe, o inconstante é aquele que tem ausência de perseverança, ele é sem firmeza. E Deus nos chamou, Deus tem nos chamado essa noite para nós sermos constantes. Porque se nós queremos ter compromisso, se nós queremos perseverar no compromisso, antes nós precisamos observar a constância, a sermos constantes na nossa vida. Amém, amados? E esse capítulo aqui, que Deus me deu para trazer, ele vai falar algumas coisas sobre isso, e eu creio que Deus tem algo a falar conosco dentro desse capítulo de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Amados, Corintos era uma cidade localizada na Grécia Antiga. A cidade de Corinto era uma cidade que ela era conhecida pelo seu saber, por suas filosofias e pelo seu alto nível intelectual. A cidade de Corinto, ela era conhecida dessas formas. A cidade de Corinto também, ela tinha uma diversidade religiosa muito grande na cidade de Corinto. A cidade de Corinto tinha inúmeros deuses com letra minúscula. A diversidade religiosa era muito grande naquele lugar. Para você ter uma ideia, em Corinto tinha o templo daquela deusa Ártemis, a deusa do amor, da sexualidade, enfim. Tinha também o templo de Apolo, o deus do sol, o deus da música, da arte. Era uma variedade muito grande que existia em Corinto, na cidade de Corinto. E é dentro desse cenário de diversidade religiosa que Paulo, ele vai abrir, vamos dizer assim, a igreja de Cristo que havia em Corinto, muito provavelmente na sua segunda viagem missionária. Paulo, então, dentro desse cenário todo que foi descrito
de paganismo, de incredulidade e de idolatria. É dentro desse cenário, dentro dessa cultura, que o apóstolo Paulo vai abrir então a igreja de Cristo. E digo eu, pensando sinceramente, que o que Deus vai fazer com esta igreja é justamente por conta da dificuldade que existia na região. Vocês vão entender, irmãos. Por conta de ser uma cidade pagã, com diversidades religiosas inúmeras, a pregação do evangelho ali, ela seria difícil. E Deus, na sua onisciência, Ele confere à igreja de Corinto todos os dons. Ele confere os dons a esta igreja, porque esta carta, amados, é endereçada a uma igreja, a igreja de Cristo que havia em Corinto. Essa palavra é para nós, é para você que é crente em Jesus Cristo. E quando Deus confere esses dons a essa igreja, e eu fico pensando ali dentro da igreja, um com o dom de mestre, outro com o dom, sei lá, de visão, de revelação, o outro com o dom da palavra. Eu fico imaginando ali uma igreja cheia de pessoas com dons e talentos ao qual Deus conferiu. E para quê? Para quê que Deus confere todos esses dons a essa igreja? É justamente para que essa igreja pudesse juntar os seus dons, unindo cada um os seus dons, formando uma engrenagem que ia girar, que ia mover o evangelho de Cristo em uma cidade pagã, em uma cidade com tão difícil na propagação do evangelho da graça de Jesus. Eu penso que a unificação desses dons, quando Deus confere esses dons a essa igreja, era justamente para girar a engrenagem e alcançar do templo de Artemis um pecador que estava ali em prostituição. Essa engrenagem dos dons espirituais era para justamente alcançar um pecador que estava no templo de Apolo, um pecador que estava num lamaçal de pecado, num charco de lodo. Essa engrenagem da igreja de todos os dons, junto, unido, era para a propagação do evangelho de Cristo, para ganhar almas para o reino de Deus. Foi para isso que Deus conferiu à igreja de Corinto todos os dons. É para isso que Deus conferiu a esta igreja, a você, meu irmão, esse dom, esse talento que você tem. É para isso, para que nós possamos nos juntar. O pastor está falando aqui de um evangelismo sábado, para que nós possamos nos juntar, cada um com o seu dom, e ir ali para a praça, ir aqui na frente da igreja, e pegar essas meninas que ficam vendendo o seu corpo, e anunciar o evangelho da graça, os viciados na rua, na beira da praia, os pecadores, os perdidos, anunciar o evangelho. É para isso que Deus conferiu a nós os nossos dons. Não são para nós enterrarmos, irmãos, como a própria igreja de Corinto estava fazendo. A Bíblia vai dizer que estava havendo na igreja de Corinto dissensões, irmãos. Uma igreja poderosa, a igreja de Paulo, de Apolo, de Priscila e Áquila, a igreja que passou grandes nomes. Essa igreja estava vivendo dissensões, divisões. E a gente bem sabe, a própria palavra nos afirma isso, que reino dividido jamais subsistirá. Como uma igreja poderosa, grandiosa, como a igreja de Corinto, agora está dividida, está vivendo dissensões, irmãos. Como se não bastasse
Como se não bastasse, aqui no capítulo 15 mesmo, a gente vai ver os saduceus. Os saduceus, irmãos, eles eram um grupo de judeus que vinham de uma linhagem sacerdotal. Presta atenção. Um grupo de judeus que vinha de uma raiz sacerdotal. Esse grupo de religiosos da época, eles estavam pregando dentro da igreja o engano, a mentira. E não era ímpio, não era gentil, não era ninguém lá de fora, era saduceus. Está lá em Atos 23, 8, se quiser, coloca aí a mídia, e a gente vai confirmar. Então, esse grupo de judeus, eles estavam trazendo o engano, a mentira, para dentro da igreja, dizendo que não havia ressurreição. Como se Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Como se a base do evangelho de Cristo é a morte e ressurreição? A base do plano de salvação é a morte e ressurreição de Cristo. Só que agora esse grupo religioso está anunciando, está pregando dentro da igreja que não havia ressurreição. É isso. É um engano, irmãos. É um engano que muitas das vezes está muito próximo da gente. É um engano que muitas das vezes está muito próximo. E nós precisamos estar atentos. Eu estive sábado agora passado, estava esperando a minha cunhada, ela estava indo lá para casa, esperando ali no Galeão, onde eu moro, em frente à igreja ali, Nossa Senhora do Loreto, né? Uma igreja católica. E eu parei o carro e fiquei assim, com boca aberta, irmãos. E eu pensei que eles estavam dando alguma coisa na igreja. Porque era táxi parando, era Uber, era gente de moto, era uma multidão entrando a pé para dentro da igreja, era um monte de gente, a igreja estava lotada, irmãos, o estacionamento não tinha mais lugar, lá do lado de fora não tinha vaga, eu parei na fila dupla de tanta gente que tinha no sábado. E a gente bem sabe, irmãos, que nós temos muito respeito pelos nossos irmãos católicos, mas a gente bem sabe que muitos estão indo ali para cumprir um rito religioso. A gente bem sabe que muitos estão indo ali para cumprir uma religiosidade. É bem verdade que muitos são católicos, apostólicos, romanos, são praticantes, mas a maioria, irmãos, vai lá, reza um 2 Pai Nosso, uma Ave Maria, e daqui a pouco vai para o forró, daqui a pouco vai para a cachaça, vai para o pagode, vai para os embalos. Mas a igreja estava lotada, irmãos. Estava lotada. Ontem, eu estava vendo na rede social de um amigo meu, de um vizinho. Posso falar que ele não... A religião dele é outra. Ele estava lá mostrando a igreja lá do Jorjão, lotada, amarrotada, irmãos. Não tinha lugar para mais ninguém. E eles, irmãos, estão pautados no engano, na mentira. Eles, se não reconhecerem Jesus, eles estão caminhando para o inferno. E nós que estamos pautados na verdade, nós estamos na verdade que é Cristo. Isso aqui era para estar lotado hoje, era para ter pessoas aqui colocando cadeira. As pessoas que estão no engano, irmãos, as igrejas estão lotadas, e que nós que estamos pautados na verdade, a gente não vem,
por uma oração, a gente não vai a um evangelismo, a gente não se inteira das coisas da igreja, mas nós estamos pautados na verdade. Porque quem está no engano está fazendo, irmãos. Ainda que caminhando para o inferno, mas está fazendo. Porque se não aceitarem Jesus, não tem outro caminho. E é isso que esses homens estão fazendo dentro da igreja, trazendo o engano, trazendo a mentira. E Paulo precisa saber lidar muito bem com isso. Paulo vai começar ali no versículo 51, Paulo vai começar do capítulo 15, ele vai falar assim, ó: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Sabe o que Paulo faz aqui, irmãos? Sabe o que isso está dizendo? Paulo começa a pegar as verdades gloriosas do Evangelho, começa a falar de soar da trombeta, começa a falar de que irá subir, ressuscitar com corpos incorruptíveis. Ele começa a pegar as verdades gloriosas do Evangelho para combater o engano, para combater a mentira, porque não há nada melhor do que a verdade para expor o engano, para expor a mentira. Nada melhor do que a verdade, irmãos. Se alguém vier para você e falar assim, e você já viu ali, ó, olha lá o que aconteceu, olha lá o irmão, se alguém vier, o pastor falou aquilo, eu não entendi. Irmão, se alguém vier assim, você fala assim, vamos ali conversar com o pastor, que o pastor vai saber explicar isso direitinho para a gente. Nada melhor do que a verdade. Exponha a verdade, e o engano, a mentira, vai ser ofuscada. Quem está entendendo? E então, depois que Paulo traz essas verdades gloriosas do Evangelho para combater a divisão, a dissensão, o engano desse grupo que estava trazendo heresia para dentro da igreja, Paulo vai orientar a igreja a perseverar no compromisso. E ele vai fazer isso justamente aqui no versículo 58 que nós lemos, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firme e constante. É isso que Deus está falando para a sua igreja nessa noite. Esta carta foi para a igreja de Corinto, mas essa palavra, ela é para nós, para a Igreja Batista Nova Jerusalém, na freguesia Ilha do Governador. Deus está falando, fica firme, seja constante. Se você quer perseverar no compromisso, se você quer continuar tendo compromisso, você precisa ser constante. Não tem como ter compromisso se não tiver constância. Só que o grande problema é que as pessoas estão oscilando muito. A gente está oscilando, irmão. A gente não consegue se manter constante. A gente oscila demais. Uma hora a gente quer, na outra hora a gente não quer mais. Uma hora a gente está fazendo, outra hora nós não estamos mais. Uma hora eu chego dentro do horário, outra hora eu não chego mais. E essa constância aqui, ela não se refere só à igreja, não se refere só à religião, não, irmãos. É na tua vida secular também. Você também precisa, na tua vida secular, ser constante.
porque você só vai ter compromisso se você for constante. O patrão te paga para você chegar dentro do horário. O patrão paga para você trabalhar, para nós trabalharmos aquele horário ali que nos é pago. Só que muitas das vezes a gente está sendo inconstante também na nossa vida secular. Só que nós somos servos do Senhor, irmãos. E nós exalamos o perfume de Cristo. Nós temos e devemos ser referência aonde a gente passa, aonde a gente está. As pessoas precisam olhar para nós e ver a diferença. Não adianta somente na igreja, mas é no trabalho, é na rua, aonde nós estivermos, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: ali vai um homem de Deus, vai uma mulher de Deus. Mas para ter esse compromisso, precisa haver constância. E nós não estamos, muitas das vezes, entendendo isso. Nós estamos variando. Uma hora a gente está constante, uma hora a gente está lendo a Bíblia, uma hora a gente está orando, jejuando, mas na outra semana a gente já não está fazendo mais nada. Uma semana a gente leu 10 capítulos, na outra semana a gente nem abriu a Bíblia. Numa semana a gente jejuou a semana toda, na outra a gente não quis saber nada de Deus. Inconstância, isso é ser inconstante. Só que Deus está nos chamando essa noite para sermos constantes e não inconstante. E isso é ser inconstante. E nós vimos aqui o que é inconstância. É a ausência de perseverança sem firmeza. É a pessoa que é inconstante, irmãos. Mas não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus queria para a igreja de Coríntios. Conferiu todos os dons, para quê? Para que ele juntasse os seus dons e anunciasse o evangelho em uma terra tão difícil. É para isso que Deus confiou a nós os nossos dons, os nossos talentos, para que nós nos juntemos, para que nós façamos a obra juntos, para que nós ganhemos almas para o reino de Deus, tirando os pecadores que estão caminhando para o inferno. Mas a inconstância está nos atrapalhando quanto ao propósito de Deus na nossa vida. A inconstância está nos tirando do foco. Sendo inconstante, não haverá compromisso. É por isso que as pessoas começam a fazer e daqui a pouco param, deixam, olham para trás. Isso é tão sério, irmãos, que nós estamos falando, que Deus compara o inconstante a uma criança, a um menino. Quando a gente vai para Efésios 4:14, olha só o que Deus vai falar, irmãos. Efésios 4:14, olha a comparação que Deus faz. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus está pegando o inconstante e comparando a uma criança, a um menino. Sabe por quê? Porque criança não sabe o que quer. Criança uma hora quer um brinquedo, outra hora quer outra, uma hora quer colo, outra hora quer ir no chão. Criança, ela é inconstante, e Deus está comparando o inconstante a uma criança. É isso que Deus está fazendo. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não foi para isso que Deus conferiu a nós os seus dons, os nossos dons. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos mudar. Porque Deus confiou a nós uma responsabilidade.
uma responsabilidade de ganhar almas para o reino de Deus. Nós somos a igreja que Deus escolheu, lavada e remida, para anunciar o evangelho da graça. Nós temos uma incumbência nas nossas mãos, irmãos. Nós temos uma incumbência. A Bíblia fala que os anjos queriam anunciar o evangelho, mas essa incumbência veio para nós, para mim e para você. Quem está entendendo? Eu quero aqui trazer algumas características, irmãos. Eu quero ir um pouquinho mais a fundo nisso aqui, para que a gente entenda como que é negativo, vamos dizer assim, a inconstância. Algumas características do inconstante. Olha só. Ele muda com frequência. O inconstante, ele muda com frequência. Ele está mudando o tempo todo. Está mudando. Essa é uma característica do inconstante. Ele não demonstra fidelidade. O inconstante não demonstra fidelidade. Ele se comporta levianamente. É o inconstante. E mais, o inconstante demora para se reerguer de uma queda. Quando aquele que é inconstante, ele se afasta dos caminhos do Senhor, ele cai, conforme a gente costuma dizer, e ele se afasta. Quando o inconstante se afasta, ele demora para voltar, e muitas das vezes nem volta. Por quê? Porque ele já estava inconstante, ele já estava oscilando na caminhada. Então ele tem dificuldade para voltar. Mas quando a pessoa, ela é constante, amados, por mais que ela se afaste, por mais que ela caia, irmãos, em algum momento ela vai se levantar, ela vai se reerguer, ela vai pedir perdão a Deus e ela vai voltar para os caminhos logo do Senhor. Porque ela tem raiz, porque ela é constante, porque ela tem compromisso. Mas o inconstante não. O inconstante, ele demora a retornar. E a pergunta é: como eu faço para ser constante? Como eu faço para estar constante, perseverando no compromisso? Como que eu faço? Deus responde isso para você essa noite. Atos 2:42, a palavra vai dizer assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui está o segredo, para que nós venhamos nos manter constantes, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não há remédio melhor, vamos dizer assim, do que nós perseverarmos. Doutrina, o ensinamento bíblico, na comunhão, no partir do pão, nas orações. É isso que vai nos fazer nos mantermos constantes. É isso que vai nos fazermos, amados, estarmos alinhados segundo a vontade de Deus para a nossa vida. É perseverar na oração, na comunhão, no partir do pão. É perseverar, é estar junto, é estar incluído. O pastor chamou para evangelizar, eu estou dentro, eu estou incluído. É perseverar. Eu estou cansado, mas eu vou, porque eu faço parte. Deus tem um propósito na minha vida, e através da minha vida, eu estou dentro, eu estou incluído. E não, hoje não. E isso nos torna inconstantes. O próprio apóstolo Paulo, amados, ele vai dizer
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, que escreve esta carta aos Coríntios, lá em Timóteo, ele vai falar do compromisso que ele teve. Já estava sendo oferecido por a libação, já estava no final da sua carreira, mas Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Aquilo que foi confiado a Paulo, amados, ele teve compromisso, ele fez, ele evangelizou a Ásia Menor. O evangelho está aqui hoje, na nossa mão, por causa de Paulo também. Ele fez o que lhe foi confiado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que nós podemos dizer o mesmo? Será que nós, pelo menos, estamos combatendo o bom combate? Será que nós estamos fazendo alguma coisa, irmãos? Responde para você. Eu quero terminar essa mensagem com algumas palavras do nosso Senhor Jesus, que também foi alguém que não largou o seu compromisso, que também foi alguém que foi até o final, alguém que sofreu, que padeceu, mas esteve ali, sendo constante naquilo que lhe foi confiado. Jesus, prestes a ir para a crucificação, ele vai orar, vai para o Getsêmani, estava em grande amargura, tristeza, e Jesus vai dizer, lá em Mateus 26, 39, Jesus vai falar assim, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus cumpriu, amados, o seu compromisso. Jesus, ele foi contínuo, foi constante no plano da salvação. Em algum momento aqui, ele até disse, se possível, porque a tristeza, talvez o medo, a angústia, veio sobre ele. Mas que não seja como eu quero, mas que seja como o Senhor queres. E nós, amados, temos cumprido com o nosso compromisso, temos feito aquilo que o Senhor confiou a nós. Deus nos deu uma grande responsabilidade, e nós só vamos conseguir levar adiante se nós nos juntarmos os nossos dons para girar a engrenagem do Evangelho de Cristo. Receba essa palavra no nome de Jesus.